dando continuidade às videoaulas sobre drogas da TV Nova Luz, a gente vai abordar a continuidade do processo nesse mergulho. Na verdade, o que a gente vive hoje é uma pandemia a nível mundial com relação à dependência das drogas, e que, na verdade, é uma história antiga da humanidade, porque as chamadas substâncias entorpecentes datam de sempre. É muito razoável que a gente imagine que fatos dramáticos, históricos, tenham sido temperados por substâncias entorpecentes. É muito razoável que a gente imagine, talvez, que Herodes, ao mandar matar crianças, estivesse mergulhado em substâncias entorpecentes da época, a bebida principalmente. A questão é que hoje isso ganha um nível pandêmico, e a abordagem espírita desse tema ajuda a gente a ter uma visão mais profunda e encontrar luz no fim do túnel, porque é importante que se coloque um pano de fundo nesse tema. O que existe é um grande conflito, um confronto entre o bem e o mal, trevas e luz. E esse confronto data de sempre. Irmãos que ainda encontram prazer em atrapalhar a marcha do progresso, sempre encontraram e encontram nas drogas, na dependência, armas poderosíssimas para atrapalhar esse processo. O Espiritismo veio trazer recursos e mecanismos para o combate a isso. Porque, vejam, antes da visão espírita, o que se tinha era a ideia de que a vida era um ponto. A visão espírita nos mostrou que, na verdade, a vida é uma reta. E uma reta é feita de infinitos pontos, como a gente estudou em geometria, e não se interrompe. Então, esse processo que hoje se desenvolve aqui, às vezes dentro de uma família, com um elemento em particular, é fruto de um processo ancestral, antigo, que encontra nas linhas do tempo os seus porquês. Quando a gente fala do início desse processo, eu aproveito para agradecer a espiritualidade, a oportunidade dessas palavras, desses minutos, para, através de uma referência autobiográfica, ilustrar os caminhos que se pode tomar com isso e a tábua de salvação que a gente encontra dentro do Evangelho, dentro da religião, não necessariamente dentro do Espiritismo, mas especificamente dentro do Evangelho. Quando a gente fala do início nesse mergulho, a gente tem que colocar uma premissa, um pilar. Na verdade, um processo de dependência química, ele se instala sempre num espírito que ainda é marcado por uma fraqueza. E aí não é demérito, porque raros hoje são os espíritos que a gente pode chamar de espíritos realmente fortes, impenetráveis e permeáveis. Então, nesse processo de fraqueza espiritual, se instala em algum momento no passado uma tendência. E essa tendência é o que se desenvolve numa nova encarnação. Então, todo o processo de dependência química, de utilização de drogas nos seus mais variados aspectos, ele encontra uma fraqueza espiritual. Aliada a essa fraqueza espiritual, uma tendência a uma fuga, a busca de algo além do que é programado para aquela encarnação. Tendências antigas. E o Espiritismo nos traz mais recursos, porque o Espiritismo nos explica um fator fundamental nesse processo, que é a interferência que ocorre de fora
para dentro. Então, analisando de uma maneira um pouco mais didática, é um processo que se instala de dentro para fora através de vivências, através de tendências, através de uma fraqueza antiga que o espírito é portador. E é reforçado, muitas vezes iniciado por influências externas. O espiritismo aborda a questão da chamada obsessão espiritual, que se desdobra em dois vieses. Um deles é uma obsessão, no caso das drogas, uma obsessão fortuita, daquele espírito desencarnado que ainda necessita se alimentar daquela energia, daquela vibração. E de uma outra ponta, aquele espírito encarnado, preso às drogas, ele também recebe essa influência de inimigos do passado, não necessariamente, mas espíritos com os quais tenha vínculos e questões a resolver ainda do passado. O espiritismo traz luz para essa questão e ajuda. Quando a gente fala do início, existe uma tendência a que se busque no ambiente familiar ou social daquele espírito que mergulha nas drogas, algum déficit na criação, algum desejo de vingança, de provar alguma coisa. Sim, existem casos em que o processo da relação com a droga começa por aí, mas talvez esses sejam os casos mais raros, e hoje já trazendo a questão para uma atualidade, a experiência que a gente tem é que o processo com as drogas, na maioria das vezes, começa por uma simples curiosidade, por uma afirmação, de repente, dentro de um grupo. E sempre começa de uma maneira muito sutil. Me lembro que, por volta dos meus 14, 15 anos, comecei a perceber que meus pais tinham esse tipo de dependência natural. Os pais fumavam. Meu pai tinha o costume da cervejinha, da bebidinha. E aqui vai uma referência biográfica, porque semelhante a esse caminho que eu comecei a percorrer, vi e vejo diversas outras histórias muito semelhantes. Comecei a perceber dentro do próprio ambiente de casa uma relação muito amigável com o álcool, a rainha de todas as drogas. Aquela relação que a gente chama da cervejinha, do whiskinho, enfim. Normalmente se começa a perceber isso no ambiente familiar com certa naturalidade. Comecei a perceber que o cigarro era utilizado nos momentos de lazer, ou como um refúgio nos momentos de preocupação. E aí, dentro desse mergulho autobiográfico, me lembro que tinha um bar lá em casa, embaixo de uma cômoda, de uma arca de madeira. E meus pais tinham o costume de sair durante a semana para dormir fora, porque a gente morava num apartamento muito pequeno, e eles precisavam de alguns momentos de intimidade. E lá naquele bar que ficava naquela arca, tinham algumas garrafas de bebida. Praticamente todas fechadas, porque meu pai ele gostava de cerveja. Mas tinha uma garrafa aberta de gin. E eu tinha uma curiosidade daquele processo. E aí eu sou capaz de dizer que se entrelaçava de uma forma muito igual. A curiosidade, uma tendência ancestral e uma observação daqueles a que a gente tem como exemplos, que são os pais. Isso tudo se fundia numa curiosidade, num desejo de conhecer aquele processo, aquela substância. E aí eu comecei a experimentar gin no bar da própria casa. Depois anos vinha a saber que o gin é uma das bebidas que tem o maior teor alcoólico. E aí o gin fazia uma boa dupla com um cigarro. Isso eu falo de 13, 14 anos. E meus pais fumavam sempre o mesmo maço de cigarro. Então, quando às vezes num lugar não tinha aquele maço de cigarro que eles gostavam, pela dependência, eles compravam um outro maço de cigarro e deixavam aquele maço de cigarro guardado, acumulado nas gavetas.
E eu comecei a experimentar esses cigarros guardados na gaveta. O meu pai fumava o chanceler. Quando não tinha um chanceler, ele comprava um Plaza. E comecei com gin e Plaza, dentro de um ambiente familiar, estritamente doméstico, num ambiente social saudável, sem nenhum problema mais profundo que justificasse aquela curiosidade e aquele resgate de outras vidas. E aí, com a questão espírita, a gente pode imaginar, talvez ali tivesse eu cercado de inimigos espirituais. É um processo muito complexo, né? Enfim, aí se inicia de uma forma muito sutil no ambiente doméstico um caminho que pode ser a derrocada de uma encarnação. Existe também, não tem como a gente abordar todos os matizes e todas as possibilidades desse início, mas existe, a gente pode de uma forma didática dividir, dentro de um ambiente social facilitado, como era esse que eu vivia, e de um ambiente social mais carente, aonde isso, a droga, é uma realidade, é uma coisa natural, faz parte de um processo cultural. Então, de uma maneira didática, a gente pode dividir esse início nesses dois ambientes. Mas aí falo de uma experiência própria. Isso foi se tornando natural, e aí vai chegando numa idade de 14, 15 anos, em que outros amigos que estão tendo essas mesmas vivências se encontram às festinhas, os aniversários, e aí quando você vê, já era uma coisa natural, a cervejinha. Eu me lembro que ainda com 15 anos, antes de ir para uma matinê no clube da época, no Tijuca Tênis Clube, a gente parava num bar, 10, 15 amigos, e a gente tomava 4 doses de cachaça com mel, com 14, 15 anos. Muitas vezes chegava dentro da boate e a gente estava num estado mental e físico tão ruim que você não podia aproveitar aquele ambiente. Que coisa. Enfim, e aí sim. Aí a gente está num momento importante, no que os grupos de dependência química chamam de linha invisível. O problema é cruzar essa linha invisível. A curiosidade vai aumentando, os ambientes vão se modificando, você vai começando a conviver com pessoas mais velhas, que têm outras vivências, e aí começa a curiosidade a respeito de outras coisas, começa a curiosidade a respeito da maconha, e você vê isso aceito naturalmente no ambiente de televisão. E me lembro que antes da minha primeira experiência com a maconha, eu sonhava que eu já estava consumindo essa droga. Eu via na praia, na época a gente frequentava muito a praia, eu via no quiosque o grupo dos surfistas, daquela galera de bem, galera de boa, aquele cheiro, e aquilo de alguma maneira cativava, naturalmente aliado às tendências de um passado, a uma fraqueza espiritual e a uma influência espiritual interna. Isso é muito importante que fique sempre claro, porque isso é uma das maiores contribuições que o Espiritismo pode dar nesse processo. E aí a curiosidade vai crescendo, e quando você vê, você já está num grupo, numa roda na beira da praia, compartilhando daquela substância, ainda antes da linha invisível, ou seja, de uma maneira lúdica, onde você só vivencia o lado positivo daquela experiência, se é que há algum, e a coisa continua não crescendo, porque da curiosidade vai se tornando um hábito. Do hábito vai se tornando uma dependência. E aí a curiosidade continua. Novas situações, novos grupos, novas experiências. E aí quando você vê, você já está em outras vivências. Me lembro que em torno dos 20 anos, 21 anos, com um grupo, a gente subia pelas vielas da Rocinha para comprar mais droga. E aí a gente foi abordado por um grupo de crianças ou jovens, eu não sei, armados, fuzis. E ali naquele momento eu tive um lapso de percepção. Enquanto algum amigo do carro junto explicava que a gente estava ali para consumir, eu olhei a vista de lá de cima daquele morro, as luzes lá embaixo,
aquelas crianças armadas e a possibilidade real de acabar a minha vida ali, numa viela. E ali foi como se eu tivesse recebido um flash de um amigo espiritual, que estão sempre juntos também, e eu disse, isso não é por aí. Mas ainda havia uma tendência muito forte. Esse processo continuou. O processo da bebida é um processo diário, porque, como eu disse, a bebida é a rainha das drogas, porque ela não é só aceita socialmente, ela é quase estimulada socialmente. Ela faz parte das cenas lúdicas das novelas, dos filmes, das histórias de sucesso. É a mais perigosa. Aí cria-se um hábito. A cervejinha todo dia no final do expediente. Puxa vida, trabalho tão duro hoje, eu mereço uma cervejinha. E veja que loucura. A gente tendo o corpo como nosso aliado, o nosso corpo trabalha com a gente ali a semana inteirinha, como um companheiro firme e leal. Aí no final da semana, na sexta-feira, na chamada happy hour, curioso, happy, feliz, hora feliz, né? A hora de se entorpecer. Enfim, aí aquele corpo que foi teu amigo, que foi teu companheiro, teu parceiro, o que é que você dá a ele no final do dia da sexta-feira? Veneno. Que traição. Veneno, álcool é veneno. Cervejinha, veneno para o organismo físico. Bom para limpar as coisas. Para o organismo físico, veneno. Não há um outro nome. Assim. E aí começam as histórias. Um ambiente você conhece por sorte ou ajuda espiritual, alguns amigos que leem alguns livros de algo que eles chamam de espiritismo, e você fica curioso também com aquilo, porque existem também tendências do passado com relação a isso também, e existem compromissos, porque quando a gente encarna numa aventura, numa chamada aventura encarnatória, com essa deficiência, com essa programação de andar e enfrentar o vício, a gente sofre o que a gente conhece como esquecimento. Mas ali latente existe uma intuição. Não passe por esse caminho porque leva ao sofrimento. Existe ali latente uma intuição que a gente enfrenta e ignora na maioria das vezes. Mas ali existia uma intuição também, puxa vida, espiritismo, já ouvi falar disso. Onde tem esses livros? E aí você começa a ler um livro, comecei a ler o Livro dos Espíritos, e comecei a mergulhar naquele novo mundo, naquele universo que se desdobra, como eu falei, onde a vida deixa de ser um ponto e se transforma numa linha infinita. E a gente começa a ler aquela obra tão interessante, que faz tanto sentido, que se encaixa nas tuas angústias, porque aí sim, já havia cruzado a linha invisível. O que antes era só prazer, agora já era confronto. Agora já era sofrimento, porque as coisas só tinham prazer e satisfação acompanhadas das drogas. E aí a coisa já não é tão lúdica. O dinheiro que se gasta, a saúde física que você sente que se exaure, as manhãs do dia seguinte. E aí você já cruzou a linha invisível, e aí surge, né? O espiritismo, você começa a ler. No caso, qualquer outra literatura que aproxime do Evangelho, do bem, do amor de Jesus, enfim. E aí começa um conflito. Eu li os livros, e aí ia chegando 9, 10 horas, a hora que as pessoas ligavam, e aí, vamos lá, hoje tem, não sei o que, tem festa, tem aniversário. E aí você ficava com aqueles conceitos que você leu absorvidos, mas aí caiu a noite, e a noite traz o seu encanto, a sua magia. E aí começa o conflito. E aí a oportunidade que surge de um amigo que convida para você conhecer uma casa espírita. Vamos lá, conhecer a casa de Fabiano, em Vila Isabel. Lá tem uns jovens também, tem umas vivências, umas experiências interessantes. E aí tem algo dentro de você que lembra do teu compromisso de fazer alguma coisa melhor no teu passado. Aí você vai. Fui. E aí tem uma história engraçada, interessante e divisora de águas nesse processo.
Já tinha tentado parar de fumar cigarro, já tinha tentado parar de beber, já tinha abandonado as outras drogas, mas dificuldade ainda com a bebida. A reunião, ela acontecia, a reunião de ajuda às famílias carentes da região acontecia aos sábados de manhã cedo. Sexta-feira era a noite do happy hour. Então eu chegava de ressaca, sábado de manhã lá, e como eu era um novato da casa, eu ficava no setor de montar as cestas básicas das famílias, né? Família mais carente tinha lá, família número 5, cesta básica A. A A tinha 5 quilos de feijão, 4 quilos de arroz, 4 quilos de fubá, 2 litros de óleo, uma lata de leite em pó, 3 era um sabão em pó, enfim, tinha lá a ordem, né? E eu lá dentro do depósito trabalhando de ressaca, com aquela cabeça, com aquele... Mas estava ali no trabalho, estava fazendo a minha parte. Queria me libertar e encontrava naquilo a libertação. Porra, mas aí o que acontecia? Aonde tinham que ir 4 sacos de feijão, botava 3. Onde tinham que ir uma lata de leite em pó, botava 2. Meu Deus, aí na semana seguinte, recebia lá, a família vinha. Puxa, seu Rafael, na minha cesta vieram faltando 2 quilos de arroz. E aí eu pensava, puxa vida, 2 quilos de arroz para uma família que não tem o que comer, por conta da minha irresponsabilidade. Bom, eu não vou mais sair sexta-feira à noite. Isso me deu força, me deu ânimo para... Olha, não sair a sexta-feira à noite. E quando eu digo de não sair a sexta-feira à noite, é de não mergulhar naquele universo perigoso e atraente. Eu encontrava uma mão mais forte que me puxava para fora daquilo. E aí, percebendo que eu conseguia não sair na sexta à noite, percebi que eu podia para fora daquele ambiente todos os outros dias. E aí eu particularmente posso dizer, o espiritismo, a religião, o evangelho, ou o trabalho no bem, desviou a rota de colisão certa e segura que eu seguia e permitiu que eu continuasse na rota programada, talvez por mim mesmo, ou por amigos que ajudaram. E aí, foi curioso, porque teve início um processo de resgate que aconteceu de maneira tão natural quanto o ingresso naquele universo. Aos poucos fui perdendo o encanto pela bebida, pelo cigarro que já não combinava mais com aqueles ambientes que a gente passava a frequentar, porque aí, aquela sensação boa do domingo, a gente já queria multiplicar, e aquela sensação boa do sábado, a gente já sentia mais prazer nela do que a sexta-feira à noite. E aí a gente quis multiplicar essa sensação boa, e a gente se envolveu num trabalho de quentinha aos domingos no Rio das Pedras. Era uma situação parecida, porque aí no sábado eram quinzenais. No sábado antes também, puxa vida, eu não vou lá amanhã entregar quentinha, porque chegava lá, a gente passava pelos becos, pelas vielas e via as pessoas bebendo cerveja no domingo, 7h30, 8h da manhã, e eu já conseguia retomar a própria vontade e a própria consciência. Sim, porque uma coisa que é uma consequência desse processo, e por isso que as drogas são o elemento mais utilizado pelas trevas, que a gente pode chamar assim, para atrapalhar o progresso da humanidade, é porque as drogas, elas diminuem o teu nível de consciência. Em algum momento, viramos verdadeiras marionetes nas mãos desses invisíveis. E aí, fazemos coisas que não imaginamos. Dizemos coisas que não gostaríamos de dizer, porque não somos nós dizendo. E isso de maneira nenhuma quer dizer que a gente deva transferir a responsabilidade dos nossos atos. Nós somos os senhores das nossas atitudes. Das nossas atitudes, nesse caso, já não somos mais, mas somos responsáveis por termos chegado a esse processo, a esse momento. E aí, o resgate. A proposta do nosso tema hoje era o início e a possibilidade
de se abortar esse caminho. No meu caso, felizmente, tive essa experiência de ter acesso a essa literatura, de minha parte de ter me lançado nos compromissos de ajuda. E curioso, se hoje a gente analisa que à época eu podia estar imaginando que eu estava indo ajudar alguém, puxa vida, eu estava ali sendo salvo, sem perceber, sendo salvo. Hoje, mais ou menos 17 anos depois, limpo. Ainda com as mesmas velhas tendências que vira e mexe batem a porta, mas hoje consegui ter uma família, 2 filhos lindos, amigos especiais. Como valeu a pena, como foi uma troca boa, e quanta gratidão a Deus. Puxa vida, por outro lado também quanto débito com Ele, né? Mas agora temos o resto da vida para poder ir diminuindo esse débito que a gente coloca de uma forma de brincadeira, porque na verdade não tem essa conotação, mas aí. E o Espiritismo traz em si uma mensagem profundamente consoladora, e é isso que lhe dá o codinome de Consolador Prometido, porque através do Espiritismo, nós, através das leis que o Espiritismo ensina, a gente compreende que o melhor sempre está por vir. Isso é uma tradução da lei de evolução, que está lá no capítulo 3 do Livro dos Espíritos. Segundo a lei de evolução, tudo que é criação de Deus tende de maneira irresistível a evoluir, ainda que lentamente, ainda que sob os nossos olhos pareça estagnada por conta de acharmos que uma encarnação de 80 anos é alguma coisa de tempo e na verdade é um ponto na eternidade. Ali está a lei que diz que amanhã será fatalmente melhor do que hoje e que o melhor está por vir. O acesso a essas informações é altamente consolador e é libertador. Naturalmente existem casos e casos, mas nessa biografia que a vida nos deu a oportunidade de trazer, o conhecimento foi libertador. O acesso, a leitura e o trabalho fizeram uma dupla fundamental na minha história, que trago de uma maneira muito leve, porque convertido, hoje, conto no meu time os convertidos que a história nos deu oportunidade de conhecer, Paulo de Tarso, convertido, e tantos outros. Então, agradeço a Deus a oportunidade de deixar de uma certa forma registrada essa experiência que procurei trazer não de uma maneira pessoal, mas pincelada de circunstâncias outras que da maneira que me serviram podem servir a outras pessoas, porque na medida em que fazemos a nossa parte, recebemos a força que a gente não sabe que tem e somos capazes de coisas que nem imaginamos. Eu passei da linha invisível, mas graças a Deus eu estou de volta. Mais uma vez grato por essa oportunidade e até a próxima aula.